Sejam bem-vindos a mais uma edição de Operação Iceberg 2017. Não é eu que vou fazer essa, eu só vou dar uma breve introdução e falar para vocês, contar um pouco da repercussão que teve os nossos dois últimos seminários. Oração Centrante Desmascarada e Adventista em Busca do Êxtase. Oração Centrante Desmascarada foi feita mostrando e expondo o misticismo em máscara, momentos a sós com Cristo, tá? Ou também só momentos a sós. E ali nós mostramos, inclusive foi bastante chocante para algumas pessoas, Fernando Iglesias, um pastor que realmente demonstra na questão de saúde, a sua conversão é impressionante, então foi uma surpresa para muitas pessoas. E nós sabemos que Kellogg também foi um abençoado de Deus, Ellen White elogiou muito, mas acabou se desviando. E oxalá isso seja reversível, que o pastor Fernando Iglesias volte. Nós queremos o bem de todos, mas infelizmente o erro que está ensinando é grave. E teve muitas visualizações esse vídeo, muita repercussão, e depois de algum tempo, um pastor lá de Portugal me falou, sabia que a CPB tem um livro em que esse livro mostra a Lectio Divina nominalmente, cita, e não de uma forma negativa, mas como uma possibilidade. Então eu fui lá, comprei a última edição que tinha na loja da CPB de Engenheiro Coelho, e desde então nunca mais eu achei lá. Desde essa minha palestra, eles não vendem mais nessa loja. Não sei se é só nessa loja, inclusive se você puder me dar um feedback depois, você que está assistindo o vídeo, se na sua loja existe esse livro chamado Brilho de Vida, o Brilho de Vida de Marco de Benedicto. Tá? Estou curioso para saber, eu sei que no site ainda existe, está online. O livro A Busca existe no site ainda, acho que no site tiraram, mas se encontra em livrarias como a Saraiva, por exemplo, online, ainda existe ele. Não sei se tem um vínculo, se tem a permissão da igreja, mas enfim. Então, esse livro, Brilho de Vida, vocês veem então que esses seminários eles têm o seu impacto, eles têm realmente o efeito de tirar certas coisas do ar. Certas coisas, aquele link que eu postei sobre o símbolo e que a Novo Tempo pôs lá na sua propaganda, como é que é o nome do símbolo mesmo? Esse símbolo, eu esqueci, me fugiu o nome, né? Mas é um símbolo budista lá da língua, acho que chinesa, e logo depois eu fui ver o link e já estava quebrado, tiraram do Facebook essa propaganda. Então é uma forma dolorosa, mas até certo ponto eficaz. Isso também ficou comprovado quando eu fiz um alerta vermelho da apostila Primeiro Deus. Essa apostila vazou para mim graças a pessoas como vocês e internautas que também estão preocupados com isso e ficam sabendo, então me passam informação, não como crítica, mas sim para que a gente possa estar alertando de que nessa apostila tinha conteúdo místico. E eu fui lendo e vi que realmente falava da formação espiritual como algo positivo, como referência, várias referências a pessoas como Rick Warren, que a gente sabe que ele está no mal, é um pastor evangélico de Saddleback, da igreja de Saddleback, e veja aquele vídeo chamado O Papa, Rick Warren, e mais alguma coisa. Só colocar Rick Warren lá na TV Terceiro Anjo, que aparece a Maísa Ribeiro falando sobre quem é ele. Então, referências a Rick Warren aqui e também, surpresa, leitura bíblica em vários passos diferentes. Eram 5 passos aqui. E um dos passos era busque fazer imaginação, imaginar, visualizar, né, coisa assim, que já tem um certo toque místico. E eu fiz o alerta vermelho porque não tinha sido publicado ainda. E eu até falei com o pastor que tinha publicado, o pastor Adolfo. Infelizmente não foi muito gostosa a conversa por Messenger, né? E então eu fiz esse alerta e agora quando eu recebo essa apostila que um ancião me deu, eu fiquei muito feliz que essas referências que foram mostradas
de formação espiritual e também da oração em passos, que é com imaginação, foi retirada. Então, foi efetiva, graças a Deus. Esse verso aqui atrás, eu tinha também citado como, no contexto dessa questão de oração centrante, só focar num só verso, pode ser enganoso. Uma única frase da Escritura é de muito mais valor que 10.010 argumentos humanos. Isso é verdade, claro, mas eu digo, no contexto dessa questão de meditação, só escolher um trecho e tal, isso pode parecer endossar essa prática. Então, foi retirado agora somente em 4 passos. É claro que ainda continua sendo uma alusão indireta à Lectio Divina, mas eu não vi coisas mais graves assim, né? Além da questão de referência a Rick Warren, enfim, está sendo usada, portanto, e isso demonstra a eficácia desse método, por mais doloroso que seja. Recentemente foi publicado esse livro aqui, Enfrentai-o, em que eu mostro, na verdade isso aqui é uma compilação, a maior parte desse livro é um pastor antigo, americano, lá da Califórnia, que eu esqueci o nome, agora me fugiu, e ele fala sobre o alfa. Ele também fala sobre o ômega, só que o que ele falou sobre o ômega é muito antigo. Foi escrito lá para 1981, se não me engano. Walton. Uhum. E então, a primeira parte é dele, a gente fez umas correções na tradução que já tinha em português. Tá? E então, quando chega no ômega, e alguns acréscimos também, quando chega no ômega, então a gente fala que os últimos 2, 3 capítulos, e o último capítulo é dele de novo, tá? Então, esse livreto aqui está à disposição no IAG, tá? O número aparece aqui na tela, e você pode adquiri-lo juntamente com outros livros valiosos do IAG, como, por exemplo, Materiais de 1888, que está saindo em capa dura, inclusive, quem quiser tem capa brochura e dura, e outros livros lá, O Ritual do Santuário, de Andreessen, que a CPB lançava, publicava, mas parou, porque mudou de ideia na questão da última geração. Já não concordo mais. Apesar de pastores terem sido ensinados nisso, mas saiu, né? É a nova teologia, vocês conhecem. Tá bom? Então, esse é um feedback aqui rapidamente. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida rapidamente sobre isso? Senão, a gente já vai avançar para o coaching. Tudo bem? Tudo certinho? Ok? Então, eu queria apresentar para vocês Luiz Guilherme. Ele tem um ministério no Facebook, é a página chamada Operação Iceberg. E já tem alguns anos, está lá ativo e ele tem palestrado pelo Brasil também afora. E se você quiser convidá-lo para palestrar na sua região, tá bom? Aqui vai o contato abaixo na tela, você pode ver o número. Então, com vocês, muito obrigado, Luiz Guilherme. Boa tarde, irmãos. Eu até vou, talvez não dê uma notícia. Para a nossa realidade, ela é uma notícia boa, o trabalho que o irmão Daniel fez com relação ao livro Apostila Primeiro Deus. Eu tive a curiosidade de buscar um pouco além e, se tratando de realidade de DSA, né, da Divisão Sul-Americana, a alteração foi feita na nossa apostila. Na versão em espanhol, ainda encontra a referência do Rick Warren lá. Eu baixei a apostila e eu tenho guardado como material de repositório. Se vocês quiserem, depois eu posso até enviar para vocês pesquisarem. Eu queria agradecer a Deus a oportunidade, dizer que eu não sou especialista no coaching, não fiz curso de coaching, e tudo começou quando o irmão Daniel fez uma postagem do coaching, alertando do perigo do coaching. Até então, nós tínhamos uma vaga ideia do que seria isso, e rapidamente o alerta vermelho acendeu e eu pesquisei, encontrei o elemento que já por si só é suficiente para nos afastar dele. Fiz a resposta lá na postagem do irmão Daniel e eu creio que tenha surtido efeito para alguns. Então, o que nós vamos mostrar nesta tarde, eu sou operador do direito, tá? Mas nós vamos mostrar nesta tarde a palestra da seguinte forma. Nós vamos conceituar o coaching, dito por especialistas no coaching, tá? Fazemos uma quebra para poder mostrar o porquê do coaching ter sido absorvido pela igreja. Ok? Por alguns membros
algumas lideranças da igreja, certo? Então, à medida do possível, se vocês quiserem fazer algumas perguntas que eu saiba responder nesse momento, eu terei o prazer de responder, senão a gente pode estar se falando. Coaching. Quem já ouviu falar aqui do coaching, dessa ferramenta? Coaching, ele surge hoje como uma técnica e nós vamos tratar da essência do coaching. Já me perguntaram ali fora, o coaching cristão. O objetivo não é falar de coaching de relacionamento, não é falar de coaching cristão, é apresentar a essência do coaching, para que a partir da essência nós julguemos se devemos ou não utilizar esta ferramenta, esta técnica, melhor dizendo. O coaching, ele chega até a nossa sociedade como a chave para o sucesso e eu coloco uma pergunta. Será que realmente o coaching é a chave para o sucesso? Você falou que trabalha com palestra. Você já ouviu falar que o coaching tem esse viés de levar a pessoa, conduzir a pessoa ao sucesso? Creio que é muito distado isso daí, né? Sim. A questão do coaching ali para a empresa é conseguir fazer a empresa fazer o que ela não está conseguindo fazer por si só. Então, você dá aquele passo a mais, ou seja, levando a empresa que talvez não esteja no sucesso para o sucesso. Ou a que tem sucesso é alcançar mais sucesso. Sim. Então ele surge com esse viés. Abrir portas para que você consiga chegar ao sucesso. Não só a empresa, mas em toda a sua essência ele vai tratar disso. Ok? Então, duas questões preliminares que eu coloquei e são referências do Espírito de Profecia. No grande conflito final, como em todas as eras anteriores, Satanás empregará os mesmos expedientes, manifestará o mesmo espírito e trabalhará para o mesmo fim. Aquilo que foi, será, com a exceção de que a luta vindoura se assinalará por uma intensidade terrível, tal como o mundo jamais testemunhou. Os enganos de Satanás serão mais sutis, seus assaltos mais decididos. Se possível fosse, ele transviaria os escolhidos. Ok? Grande Conflito, página 13. E a próxima também se encontra no Grande Conflito, na página 591. O expediente de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é o mesmo que empregou no início da grande controvérsia no céu. Pretendia estar buscando promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente aplicava todo o esforço para conseguir sua subversão. E da mesma obra que assim se estava esforçando por cumprir, acusava os seus fiéis. Então aquela imagem, né, do iceberg, né, ela é interessante e ela causou um impacto, irmãos, lá quando eu comecei a trabalhar com este ministério no Rio de Janeiro. Né? Essa imagem, essa publicidade, os convites que nós fazíamos, eles foram parar em um concílio e os pastores ficaram assustados, né, com o que estavam vendo, porque realmente ela impacta. Mas ali ela demonstra o que realmente Satanás vem fazendo. Ele sugere alguma coisa com uma aparência bonita. A parte de cima do iceberg é interessante, não é? Mas a parte de baixo é aquela carinha feia que nós já estamos conhecedores dela. De manhã, a irmã Célia não está aqui, né? E eu ia falar algumas coisas que ela citou, então quem esteve aqui de manhã, então pegue a essência das citações que ela trouxe e nós vamos agora caminhar para ganhar tempo na palestra. Então vamos lá, origem do coaching. Vocês podem ler aqui, ok? Mas o que realmente é o coaching? Se nós pegarmos a palavra coaching e traduzi-la ao pé da letra, o que é que dá? Aos irmãos que gostam e conhecem o inglês. Coaching. Treinar. Treinamento. Mas isso difere da história da técnica coaching. Porque o coaching, ele surge, ok? Por volta de 1850, ele vai
se basear em uma figura que nós estamos muito conhecidos. Crianças gostam, nós vimos muitos filmes, não é? No passado, desenhos que mostram carruagens antigas. Aquelas carruagens medievais, por exemplo, elas são denominadas coach, né? E aí vamos começar a entender, então, para onde o coaching quer nos levar. Quem geralmente estava dentro do coach, da carruagem? Ninguém lembra dos filmes do passado? Passageiros, geralmente passageiros com posses, né? E você tem a figura do... Quem é que conduzia a carruagem? O cocheiro, que tinha a obrigação de levar a pessoa de um lugar para o outro. A pessoa deseja ser transportada da origem para o destino. Mas de quem era a responsabilidade de conduzir a carruagem? O cocheiro. Ok? Vamos guardar essa informação. Em 1950, o termo coach foi utilizado pela primeira vez para fazer referência à habilidade de gerenciamento de pessoas. Gerenciamento de pessoas. Foi aí que surgiram as primeiras técnicas de desenvolvimento pessoal e humano, valorizando as competências individuais e relacionando-as a um processo de evolução contínua. Sempre crescendo. Tá? Valorização de competências individuais. O que é, então, coaching? Dito, todas as informações, irmãos, eu peguei de um especialista em coaching, como já havia falado com vocês, e aqui está toda a referência, tá certo? Então, o que é o coaching? Um mix de recursos que utiliza técnicas e ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos, planejamento estratégico, entre outras. O rol não é taxativo, ok? Você tem uma infinidade de ferramentas à disposição para você usar, tá? Visando, qual é o objetivo do coach, então? A conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto. Seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Trata-se de um processo que produz mudanças positivas e duradouras em um curto espaço de tempo, de forma efetiva e acelerada. Coaching, lembra da carruagem agora, significa tirar o indivíduo de seu estado atual e levá-lo ao estado desejado, como, irmãos? De forma rápida e satisfatória. Vejam como a origem vai remeter à era medieval, onde tinha lá o cocheiro que tinha que conduzir a carruagem. Certo? Mas só em 1950 que surge como uma técnica. Por que, então, o coaching? A metodologia indicada para quem deseja alcançar objetivos específicos, desenvolver habilidades, aprimorar competências e atingir resultados extraordinários. Existe uma abordagem que o coaching faz, que significa eliminar crenças limitantes. Entenda crenças na sua amplitude. Toda e qualquer crença que esteja no caminho de um coach, que impeça o desenvolvimento, ele tem que tirar do caminho. Porque senão ele não vai chegar aonde? Nos resultados extraordinários, naquilo que ele quer. Tá? O processo também aumenta a motivação e a produtividade, facilitando a interação de equipes e melhorando a comunicação.
Diversas organizações estão investindo nesse processo para assim desenvolver e qualificar os seus colaboradores, de modo que todos alcancem resultados cada vez mais satisfatórios. Então, assim, irmãos, imagina uma organização. Existem vários elementos numa organização. Uma empresa tem vários funcionários. Imagine, irmãos, agora que todos esses elementos, todos esses funcionários, queiram alcançar resultados extraordinários. Só que para isso eles têm que eliminar as crenças limitantes. E para ele conseguir alcançar o objetivo dele, o que estiver no caminho dele, ele tem que eliminar. Sejam pessoas, sejam crenças. Ok? Estou mostrando a essência do coaching, conforme um especialista explica. Quem são os atores? Conduzido de maneira confidencial. O coaching ele pode ser feito de forma confidencial, sessões particulares ou em grupo. Tá? O profissional do coaching é o chamado coach, que é aquele que vai conduzir a sessão. Tem a função de estimular, apoiar, despertar em seu cliente, também conhecido como coach, que é aquele que está dentro da carruagem sendo conduzido por ele. Eu que fiz questão de grifar essa palavra. Também conhecido como coach é o cliente. O que ele está fazendo despertando nesse cliente? O seu potencial infinito. Você pode tudo. Você pode fazer tudo o que você quiser. Certo? Para que se conquiste tudo o que deseja. Tá? A formação em coaching no IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, não exige nenhum pré-requisito. A primeira contradição aqui, irmãos. Vocês lembram quais foram algumas técnicas, algumas ferramentas que nós vimos ali que eles se servem? Psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana. Bom, psicologia deve ser utilizada por quem? Psicólogo. A neurociência? Os neurocientistas. E a linguagem ericksoniana eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu não preciso ter nenhuma formação para mexer com coaching. Por que será? Ok? Então vamos guardar. A primeira contradição a gente já encontra aqui. Este aqui é um blog de administração e um jovem escreve o seguinte: a psicologia humanista é uma das principais raízes do coaching. Existem duas escolas, o comportamentismo e a psicanálise. Alguém conhece psicanálise aqui? Com que mexe a psicanálise? Os meandros da sua mente. O mais profundo, a região inconsciente. E aí a gente entra numa seara. Será? Vamos ver. A psicossíntese foi concebida pelo Dr. Roberto Accioli, em 1911. Ele foi um aluno de Freud e o primeiro psicanalista freudiano na Itália. Possuímos uma natureza superior. E Accioli declarou que muito da disfunção psicológica no mundo vem da frustração e até mesmo do desespero pela falta de sentido e propósito nas nossas vidas. A psicossíntese oferece uma quantidade de mapas e modelos, os quais representam os fios da meada para delinearmos um coaching que mergulha. Onde que ele mergulha, irmãos? Nas profundezas de quem? Do seu ser, do ser humano. Até aqui,
O que nós estamos entendendo do coaching? Que ele, essencialmente, é uma ciência, uma técnica totalmente humanística. Tá? E o que é de grande utilidade, segundo o Dr. Roberto? Isto proporciona um modelo simplificado do desenvolvimento humano que, como todos os outros modelos, não é a verdade em si, mas apenas um conjunto de símbolos que permite a comunicação, agora aqui... Entre nossas mentes. Comunicação entre mentes. Algum perigo nisso, irmãos? Muito? Nós não vamos falar da psicologia, não é o objetivo, mas apenas trazer alguns elementos. Tá? O que o próprio IBC diz de como aborda e como a psicologia vai funcionar? É uma ciência que contempla a história do indivíduo, sua mente. Ok? Há eventuais desequilíbrios, transtornos e problemas psicológicos que o mesmo possa ter. Então, para ganharmos tempo, aqui embaixo, o intuito aqui não é o de avaliar, interpretar e aconselhar diretamente a pessoa e seus comportamentos, mas sim colocá-la onde, irmãos? Lembra da teoria humanística? Colocá-la em primeiro plano. É você. Você pode alcançar tudo o que você deseja. E fazer perguntas assertivas que levem à reflexão, visto que dentro dela estão todas as respostas. Onde é que estão as respostas? Dentro da própria pessoa. Onde está Deus neste lugar, neste momento? Você não olha para... Em nenhum momento você vai olhar para Deus. Ok? Vamos lá. Ellen White comentando dos verdadeiros princípios da psicologia. Isso foi apresentado lá pelo IBC. Ela diz que os verdadeiros princípios de psicologia encontram-se onde? Nas Escrituras Sagradas. O homem desconhece o seu valor, age de acordo com o seu inconverso temperamento do caráter, porque não olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. O coaching prega que eu tenho que olhar para dentro de quem? De mim. Mas a verdadeira psicologia nos leva a olhar para quem? Para Jesus. Segundo ponto que nós podemos identificar como um perigo de utilizarmos esta técnica, né? Neurociência. Qual é o objetivo, então, da neurociência? O objetivo de estudo, ele é complexo. Por que ele é complexo, irmãos? Porque, olha aqui, ó. Os estudos da neurociência estão divididos em campos específicos que exploram as áreas do sistema nervoso. São elas: neurofisiologia, neuroanatomia, neuropsicologia e neurociência. Como alguém sem formação específica consegue dominar estas ferramentas? Se perguntem isso. Como alguém consegue dominar isso sem formação? Tá? E, interessante que a teoria de Darwin... O que a teoria de Darwin fez, irmãos? Qual era o objetivo, a proposta da teoria da evolução? Tirar a figura do Deus Criador e entrar com um processo evolutivo. Uma coisa interessante, eu estava estudando a respeito dessa teoria, do momento que ela surge. Ela surge aproximadamente por volta de 1839, 40, e ganha força, não é isso? Quando nós temos o registro da primeira mensagem angélica? 1844. Para quê? Para derrubar essa teoria e colocar Deus no devido lugar dele. Então, o coaching vai usar aqui, ó, também contribui significativamente para o entendimento da estrutura cerebral. Lembra que ele falou de processo contínuo de evolução? Sempre evoluindo a tua mente para chegar lá onde você quer? Tá?
Ellen White, comentando em Mensagens Escolhidas, fala das ciências relativas à mente. Nestes dias, em que tantas vezes o ceticismo e a descrença se apresentam com roupagens científicas, precisamos guardar-nos de todos os lados. Por esse meio, nosso grande adversário está enganando a milhares e levando-os cativos segundo a sua vontade. Tremenda é a vantagem que ele tira das ciências relativas à mente humana. Ela comenta, agora não vou lembrar a referência, mas ela comenta que Satanás ele passou as eras estudando a mente humana para poder chegar naquela primeira referência, lembra? Ele não muda a sua técnica. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficando mais sutil. Ele está se especializando para poder derrubar o ser humano de qualquer maneira, se possível for, enganar os próprios eleitos. Ok? E agora, falando da linguagem ericksoniana, tá? Que na realidade vocês vão ver que não é uma linguagem ericksoniana, não é nada de linguagem. Tá? Olha aqui. É, antes de tudo, um dos mais poderosos e eficientes instrumentos de comunicação humana de que se tem notícia. Sua utilidade extravasa as fronteiras de uma seara específica e alcança campos os quais nem mesmo o seu idealizador havia concebido. O doutor Milton Erickson, que está ali embaixo. A linguagem ericksoniana possibilita a mudança de padrões de comportamento, alteração de crenças e valores. E sabe como é que eles fazem isso? Vou mostrar já para vocês. Tá? Aprendizados produzidos e adquiridos na competência de onde? Da mente inconsciente. A linguagem ericksoniana é um conectivo à mente inconsciente. Tá? E nós vamos ver... interessante aqui, ó. Falando do Dr. Milton Erickson, né, ele se propôs a desvendar essa questão da mente humana, né, e tem muitas vezes uma força para regular nossas vontades, medos, repulsas ou instintos que dificilmente seriam alcançados por meio de quê, irmão? Da razão. Entende? Pode, irmão. Eu tive uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu ia tentar ter esse contato pela noite. Lá na igreja de Novo Hamburgo, ela fez um fim de semana. Nós nos encantamos. Mas depois eu estive consultando com uma psicóloga que para mim era cristã, hoje eu não sei mais se ela é, e um outro colega de trabalho que era o coach. E diante do que eles me orientaram para fazer, foi completamente contra ao que eu tinha entendido nas escrituras. Eu cheguei em casa e pensei em tudo que eles haviam me dito para fazer. Eu disse assim, poxa, se eu sabendo o que Deus quer de mim, às vezes eu não consigo fazer, vou estar obedecendo o que eles me orientaram, que eu tinha que seguir eles em tudo. Qualquer dúvida eu tinha que ligar para eles e perguntar o que eu faria, o que eu não faria. O cocheiro conduzindo a carruagem. Eu não sabia de nada disso. Eu simplesmente, eu senti, se às vezes eu tenho dificuldade, eu estou vendo que essa escritura está me orientando para fazer certas coisas, eu tenho dificuldade para fazer, que eu sei que é Deus que está mandando, por que eu vou estar ouvindo voz de homem? Toda a psicologia está onde? Nas Sagradas Escrituras. E daí eu não fui mais e eu comecei com o alvo de pedir para Deus para que Ele me desse o poder para eu fazer o que Ele estava nas Escrituras. Sim. Hoje, irmão, somente está revelando como Deus tem me cuidado, porque tu está numa busca nesse mundo, sim, né? Está querendo, eu acho que todos que estão aqui estão querendo realmente fazer a vontade de Deus. E eu nessa luta, querendo fazer a vontade de Deus e uma luta contra o meu eu, fez eu ir e Deus me fez eu sentir o perigo, tanto que eu não fui mais e eu busquei mais. Louvado seja Deus. Amém. Eu conheço 2 jovens, são amigas pessoais, irmãos. As 2, elas, por conta de depressão, e nós não vamos entrar nesse mérito, seguiram as orientações dos psicólogos, né, dessa turma que lida com a mente. Vocês lembram que nós falamos das crenças limitantes, né? E uma, inclusive, ela
roda aí as redes sociais, né, cristã, adventista, de uma forma que você não imagina. Por sugestão dos psicólogos. Vestimenta, comportamento. Porque você tem que se valorizar. Você é o centro da atenção. Entendeu? É por aí mesmo. Tá? Então, olha aqui. Voltando aqui, falando ainda da linguagem ericksoniana, a linguagem ericksoniana tem como objetivo maior criar formas de nos relacionarmos com a mente inconsciente, ou seja, transcender o cognitivo e nos dotar de ferramentas que nos permitam transitar pelos meandros do inconsciente, o lado mais obscuro do ser humano. Okay? Isso é uma utopia, né? Algo totalmente contraditório. Isso gera cura, aprendizagem e transformação de comportamentos, nos livrando de padrões negativos e autossabotagem. A beleza por fora de uma teoria, mas que, na sua essência, é totalmente anticristo, né? Podemos dizer assim. A sutileza da linguagem ericksoniana está no fato de que os conteúdos não devem ser inteiramente depositados sobre o paciente, coach, tolhendo ou determinando sua assimilação. Okay? Na linguagem ericksoniana não dizemos não faça isso ou faça isso, mas faz sentido para você isso ou aquilo, coloca você que tem que resolver, buscando as respostas dentro de você. Hã? Só que durante a conversa, o diálogo, uma palestra, você fez a condução. Você só deixa a pessoa escolher porque ela tem que seguir. Então, e aí, nesse sentido, vamos lá? Prestem atenção neste vídeo curto aqui que eu trouxe para vocês entenderem, então, de fato, o que é a linguagem ericksoniana. O áudio, dá para ouvir? Are you working in the field of mental health? Você trabalha no campo de saúde mental? Are you a psychologist, a psychoanalyst, a psychotherapist? Você é um psicólogo, um psicanalista, psicoterapeuta? Community health worker? Alguém que trabalha com a saúde da comunidade? You know, something that can really make a difference is to expand your vocabulary. Sabe que algo que realmente pode fazer a diferença é expandir o seu vocabulário. Because it's the communication between yourself and your clients that makes the difference. Porque é a comunicação entre você e os seus clientes que faz a diferença. I'm trained as a psychoanalyst and you know, I really thought I knew how to use language. Meu treinamento é como psicanalista e eu achava que eu realmente sabia como utilizar a linguagem. Then I trained in Ericksonian communication. E aí eu fui treinado na comunicação ericksoniana. Ericksonian hypnosis. Hipnose ericksoniana. And I found it expanded my experience with my clients. E eu senti que isso expandiu a minha experiência com os meus clientes. It deepened the work that they were doing. Aprofundou o trabalho que eles estavam fazendo. It overcame a lot of resistance because I was talking directly to the unconscious mind. Isso sobrepôs muito daquela resistência, porque eu estava conversando direto com a mente inconsciente. Which is where all behavioral changes start. Que é onde todas as mudanças comportamentais começam. The latest research really supports that the behavior begins to change in the unconscious mind. As pesquisas mais recentes realmente apoiam o fato de que o comportamento começa a mudar na mente inconsciente. And Ericksonian hypnosis allows you to speak to that part of us that deals with 95% of our patterns, process and behaviors. E a hipnose ericksoniana realmente nos ajuda a conversar com aquela parte de nós que administra, que gerencia 95% dos nossos padrões, dos nossos comportamentos, da nossa forma de organizar as coisas. It adds to what you already know. It's simply a technique. Agrega àquilo que você já sabe, é apenas uma técnica. But it can make the work you do even more enjoyable
and effective. mas pode tornar o trabalho que você já realiza mais prazeroso e mais eficaz. I look forward to seeing you in the hypnosis training so I can share what I've learned over the years with you. Estou ansioso por vê-lo conosco no treinamento de hipnose ericksoniana para que possamos compartilhar aquilo que eu já aprendi ao longo dos anos. Let it help you make a difference in the work that you do. Deixe que isso faça a diferença no trabalho que você já executa. Ericksonian Training. See you there. Treinamento ericksoniano. Vejo você lá. O que é então a linguagem ericksoniana, irmãos? Hipnose ericksoniana. Só que é um tipo de hipnose, depois eu vou... como eu deixei claro para vocês, eu não sou hipnólogo, eu não sou coaching, eu não mexo com nada disso. Mas eu vou fazer um exercício aqui com vocês daqui a pouco, que para estudar, eu aprendi em uma palestra que está no YouTube, e vocês vão ver como a linguagem ericksoniana é um tipo de hipnose que não leva ao transe. É uma técnica, ok, que vai acessar esse inconsciente, tá? Mais uma informação que eu trouxe para vocês de um site tratando da terapia, né, de terapias. E ele fala da hipnose, da linguagem do coaching. O relevante que eu trouxe aqui para vocês, que eu queria mencionar aqui, olha, a hipnose é uma relação fundada em uma comunicação particular que permite ao terapeuta ajudar o sujeito a se colocar em um estado alterado de consciência. E eu vou contar uma história para vocês que aconteceu essa semana na minha casa, tá? O terapeuta é um facilitador para que o paciente possa se encontrar consigo mesmo, tá? Sendo a linguagem ericksoniana, ok? Assim denominado modelo miltoniano, é completamente contrário, ok? De uma linguagem analítica, racional, sequencial e precisa. Ela é suave e vaga. Eu vou fazer, deixa eu ver aqui. Não. Só para vocês verem o conectivo, né, do coaching com a hipnose. Tá? Aqui é um outro site, Eduino Rodrigues, Hipnose e Coaching, e aqui na publicidade do coaching ele diz, o coaching utiliza técnicas como PNL. Quem já ouviu falar em PNL aqui? Conhece o PNL? Conhece, né? Então vou fazer um exercício aqui com vocês antes da gente avançar. Tá? Ok, vamos lá. Então eu vou pedir que quem quiser participar, tá? Fiquem à vontade. Eu vou fazer 2 perguntas a vocês, certo? E eu preciso que vocês respondam as 2 de forma muito rápida. Tá? Não vou comprometer ninguém, tá bom? Mas 2 perguntas e eu preciso que vocês sejam muito rápidos nas respostas, ok? Fale alto para a gente ouvir. Qual é a cor da sua geladeira? O que a vaca bebe? Vaca bebe leite? Percebe? O tipo de indução. Eu já sabia o resultado que eu queria e usei um mecanismo, uma técnica para reprogramar a sua mente. Nisso, olha que interessante. O que Satanás fez? Lembra que Satanás não vai mudar? Olha lá. Capítulo 2 de Gênesis. O Senhor havia falado o que para Eva? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3. Aí a serpente. É assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. Verso 4 e 5, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nós temos o registro da interlocução, mas nós não temos o registro da forma e da velocidade dessa comunicação. O que Satanás fez com Eva? De fato,
Satanás tentou primeiro Adão no Éden e Adão arrazoou com o inimigo, dando-lhe assim vantagem. Satanás exerceu o seu poder de... Está escrito, irmãos. Hipnotismo sobre Adão e Eva. E esse poder esforçou-se por exercer sobre Cristo. Imagine a seguinte situação, irmãos. Jesus saindo do deserto, 40 dias e 40 noites. Não é isso? Jejum total. Primeira tentação, qual era? Qual foi? Qual era a maior necessidade de Cristo naquele momento? Veja o tipo de ardil que Satanás usou. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus, qual seria? Racionalizando. Bom, eu sou Filho de Deus. Entende? E aí... Pode falar, irmão. Não? Ok. Percebe? Mas depois de citada a palavra da Escritura, Satanás sabia que não tinha chance de triunfar. Satanás tentou fazer o que com Cristo? Reprogramar a mente de Cristo, hipnotizar. Coaching, treinar para que ele já queria o resultado. Qual era o resultado? Transformar a pedra em pão, e ele usaria então o seu poder a seu favor, e tudo estava perdido. Ok? Só qual foi a segurança de Cristo aqui? Como que ele venceu? Através da palavra. Também está escrito. Né? No coaching, olha, e agora isso aqui é um livro que inclusive eu recebi de uma amiga minha lá de Cuiabá, okay? Que ela me deu o livro para eu ler e entender algumas coisas do coaching. Diz assim, no capítulo anterior, referindo-se a um capítulo lá do livro, ficou claro que as perguntas são maiores geradoras de consciência e responsabilidade. Pergunta, tá? Você vai trabalhando com pergunta, vai conduzindo para chegar no objetivo que você quiser. Tá? Se ordenar uma pessoa a fazer o que precisa ser feito, não produz o efeito desejado, o que produz? Vamos tentar uma pergunta. O que Satanás fez com ela? Pergunta. E deixou que ela refletisse, racionalizasse. Entende? Perguntas são comumente feitas para solicitar informações. Eu posso requerer uma informação, né, para resolver um problema meu, para dar um conselho ou sugerir uma solução para a pessoa. Se eu sou um coach, contudo, as respostas têm importância secundária. Tá? Ele não quer saber o que você quer fazer. Ele vai trabalhar para chegar no resultado que ele quer. Tá? E lá ainda diz assim, não há um único caminho para orientar. Se não deu certo por um caminho, ele vai tentar outro, e vai tentar outro. São quantas técnicas, quantas ferramentas que nós vimos no começo? Várias ferramentas. Para chegar no objetivo, ele vai usar toda e qualquer ferramenta. Tá? Aqui está um livro, peguei aleatoriamente. O que é interessante nesse livro aqui? Coaching, a solução. Grandes gurus mostram o caminho para vencer. Onde que aparece a figura do guru? Em qual sociedade? Os hindus, que mexem com misticismo. Tá? Somos o que pensamos ser. Como usar o poder do seu pensamento para conquistar tudo o que deseja? É outro lema do coaching. Tá bom? E aqui, todos sentados, eu vou mostrar esse vídeo para vocês. E depois a gente comenta. Preste atenção em alguns detalhezinhos do vídeo, tá? Apontar para frente, você está apontando agora o dedo para frente. Ótimo. Só com a sua mente, com o braço levantado apenas na sua mente, você visualiza o seu dedo. Você vê o seu braço para frente.
Agora, na sua mente, você vai começar a fazer o mesmo movimento. Agora. Isso, você está rodando só na sua mente, e você está rodando, está rodando, está rodando, e vai passar daquele ponto, vai passar mais, e vai passar mais. Força mais um pouco, isso, mais um pouco, isso, agora vai mais um pouquinho, isso, vai. Isso, ótimo. Agora abre os olhos, respira, ótimo. Coloca a planta do seu pé no chão. Com muita calma, levanta o seu braço direito para frente. Aponte o seu dedo direito para frente. E quando eu disser agora, você vai rodar do mesmo jeito que você fez a primeira vez. Eu quero que você veja para onde você vai. Agora. Você viu o símbolo aqui no peito do rapaz? Não prestou atenção, né? Uou! O que aconteceu? Uma salva de palmas para vocês. Preste atenção no bolso dele, vê se dá para você entender. Você identificar, né? O que aconteceu aqui, irmãos? O que ele fez? Ele fala de um exercício da mente. Vocês ouviram? Ele fala, ó, na sua mente, você faz o seguinte, fecha seu olho, tá, aponta o seu dedo. Hã? Só que ele não está fazendo o exercício que você fez. Ele Sim. está fazendo o coaching em si, não é? Sim, aí é a história. E eu mandei para um psicólogo amigo meu e ele me respondeu, isso é hipnose. É uma forma de hipnose. Sabe onde foi isso, irmãos? Vou mostrar para vocês. Bruno Araújo é Master Coach. Ele é da região de Piracicaba. Palestra focada em liderança com mais propósito, realizada para toda a coordenação de jovens da área 2 da Associação Paulista Sudoeste. O grande objetivo dessa palestra é identificar qual é o perfil de cada líder e como cada perfil é importante para toda a equipe. Planejando resultados. Isso, irmão, só tem esse trecho da palestra na internet. Qual o objetivo? Não sei. Ele usou um tipo de indução, tá? Sem aquela hipnose tradicional. Ele fez o seguinte, olha, você vai fazer o seguinte, aponta o dedo para frente. Na sua mente, primeiro você faz. Tá? Ele manda fechar os olhos. Fecha os olhos, imagina que você, olha só, a imaginação, a visualização. Olha os elementos que estão aparecendo. Faça isso. A pessoa fez. Mais. Agora, vai mais. Era o giro, tá, do corpo. Agora, aí o detalhe é o seguinte, ele faz 2 vezes assim, ó. Entendeu? Tu percebeu que ele fez isso? Agora abre o teu olho, coloca o pé no chão, os 2 pés no chão, firme. Já estão com os pés no chão. Coloca os pés firmes, aponta para frente. Faz o que você fez na tua mente agora. Eles quase deram 360, irmão. Pode falar. Estudou lá na Bahia e ele fez uma cadeira de psicologia, né, era de administração. Sim. E o professor de psicologia explicou sobre o que acontece na Igreja Universal, as pessoas darem tudo lá dentro. Que o Edir Macedo, ele trabalha com isso, com todos os seus diáconos, pastores, todos eles a trabalhar com hipnose. Eu não vi o vídeo todo, mas eu comecei a ver. O professor chamou um grupo da sala, quem quisesse, para confirmar, e foram, e o meu irmão disse que participou, e disse que ele ficou completamente fora. Ele só quando o professor trouxe eles de volta, que ele viu se ele tinha ficado realmente em estado. A mão, vocês já viram quando os pastores colocam a mão na cabeça, assim? Sim. Essa maneira de pegar, tem uma técnica que o hipnólogo faz. E a pessoa ela é sugestionada nesse toque. Como é, não sei. Mas ele ensina no vídeo. Essa frase foi ele que citou? Sim. Eu botei aqui porque está entre aspas. Sou especialista em transformar a vida de pessoas de alto impacto. Em transformar a vida São Cristo. Tá? Fale, Daniel. Quando eles viraram de olhos abertos, não foi um ato consciente? Eles
Sim, não, eles estavam de olhos fechados, visualizando. É nesse momento que há a indução, a reprogramação. Entendeu? Sim. Poderia ter feito o quê? Se a gente fizer esse mesmo movimento agora, daí depois você fala, fecha o olho e agora você vai até o extremo, até onde você acha que você consegue ir. Se você fizer de novo o mesmo movimento, você vai muito além do que você foi na primeira vez. Você entendeu? Criou a programação da mente, o teu corpo tirou os limites, as barreiras para poder chegar no objetivo que ele queria. Entendeu? Prestar atenção numa coisa ali, olha só. Palestra focada em liderança com mais propósito realizada para toda a coordenação de jovens da área 2. Mais propósito, o bonitinho. O grande objetivo dessa palestra é identificar qual é o perfil de cada líder e como cada perfil é importante para cada equipe. Quem tem que fazer isso na igreja é o Espírito Santo. Sim. Quem tem que fazer a unidade da igreja é o Espírito Santo. Sim. É interessante a mistura de algumas coisas verdadeiras. Sim, é o quê? Tem que, no final da palestra, vocês vão entender. Exatamente. Entendeu? Muito sutil. Sutileza. Interessante, não sei se eu posso Pode falar, meu. Eu tive uma equipe de comportagem mais ou menos uns 6 meses. Eu ia falar isso. E na equipe de comportagem eu fui com um foco, né? Um foco era evangelizar. No caso eu cheguei e vi que as instruções, elas estavam... Fica ali atrás para a câmera. Você, para ela se aparecer. O foco desviou do que era o propósito mesmo da gente. Começou-se o curso da comportagem para que se desenvolvesse o teu potencial. Ou seja, o foco era de levar, meu foco era para levar mensagem e foi tirado o foco da mensagem para vendas. Fiquei muito frustrada com isso. Mas o que para mim foi, assim, eu comecei a questionar. Os livros que nos eram indicados para ler. Para mim, o que era para ser lido era a continuação, estudo da palavra, ano bíblico e espírito de profecia. Livros que eram indicados para nós eram os livros do Augusto Cury. Eu cheguei a ler aquele, esse não é do Augusto Cury, mas Mestre, alguma coisa assim. Quando eu vi a linha editora, eu li todo o livro, sinceramente. Eu tirei uma pequena essência ali do que a única coisa que o livro me apresentou que eu aproveitei, que amor era ação, só. E eu comecei a questionar sobre isso, e até a Deus, porque eu fiquei incomodada com isso, né? Me desmotivei no trabalho. E daí eu comecei a ver que aconteceram casos na comportagem mesmo depois que eu me afastei, líderes que eram fortes, tiveram alguns problemas muito sérios lá dentro. E conversando um dia sobre isso, com as próprias pessoas que trabalharam comigo, eu disse assim, eu acho que o fracasso da comportagem está sendo que se tira o foco dos livros do Espírito de Profecia e começa a se ler livros que são de instrumentos, que são homens e ainda são homens que não guardam os mandamentos de Deus. É usada a inteligência desses homens, o que eles escrevem, assim, tu lê, tu acha incrível, mas cadê a motivação para Ellen White vai comentar isso, eu coloquei a citação. Tem uma contrapartida nisso. Sim, irmão. Com todas essas técnicas, quando a pessoa não consegue alcançar seus objetivos, é um fato gerador para o suicídio. É a frustração. Que, na verdade, é um objetivo também. Sim. Está aí a baleia azul para poder Sim, isso aí. Com certeza. A baleia azul é uma técnica para aquelas pessoas que não foram bem-sucedidas, apesar de todas as técnicas. Então, a baleia azul é a última, é o tiro da misericórdia. É o resquício, né? O final, a última tentativa para tentar... Que ele engana que é um grande alvo, que é um grande objetivo aqui. Eu recebi essa semana, eu tenho 2 filhos, né? Um de 11 e um de 3, e aí um amigo me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, olha, um testemunho de um jovem em Minas Gerais, agora eu não me lembro qual região, e que ele recebeu como meta do jogo Baleia Azul envenenar 30 crianças. 30 balas envenenadas. Ele pede desculpas aos pais, mas ele tinha que fazer porque senão quem morreria era ele. Entendeu? E ele colocou o nome das escolas que ele ia procurar. Entende? Você ia contar a experiência de uma jovem? Circulou nas redes sociais uma jovem desbravadora, né? Do Maranhão, desbravadora, que por conta dessas coisas ela se suicidou. Tá? Desbravadora a menina. O que Ellen White então vai falar sobre o hipnotismo?
Os homens e as mulheres não devem estudar a ciência. Não devem estudar, irmãos. Não devem se meter com isso. De como tomar cativa a mente dos que com ele se associam. Essa é a ciência ensinada por Satanás. Devemos resistir a tudo dessa espécie. Não devemos brincar com o mesmerismo e hipnotismo. Agora, eu só não vou conseguir agora lembrar, porque tem o mesmerismo e a frenologia. Então, um deles mexe com a análise do caráter a partir da sua caixa craniana, né? Isso é frenologia. A frenologia, né? Agora eu não vou lembrar, mas aqui ela fala do mesmerismo e do hipnotismo. A ciência daquele que perdeu o seu primeiro estado e foi expulso do céu. Tá? E separai-vos de vós tudo que tenha sabor de hipnotismo, a ciência pela qual os instrumentos satânicos operam. E essa aqui é a mais forte que eu considero. Por meio dessas ciências é destruída a virtude e são lançadas as bases do espiritismo. Então, irmãos, alguém me perguntou ali embaixo: irmão, e o coaching cristão? Existe coaching cristão, irmãos? É uma coisa de perguntar. E a tentação cristã? Nosso culto é racional. Coloque para Jesus também. Entende? A essência do coaching, ela é totalmente satânica. É condução, né? Conduzir a pessoa. É você... Livre-arbítrio. Isso aí. Ou seja, não dá para pegar alguns capítulos do coaching, tirar outros que já são mesmo hipnose, né? Não tem como. Porque, ó, Jeremias, quem está com a Bíblia aí? Deixei aberto aqui, ó. Falando de essência, né? Jeremias 13, versículo 23. O que o profeta diz? Porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Na nossa essência, a gente pode fazer o bem sabendo que nós temos o mal entranhado em nós? Isso, irmão, nós realmente não podemos deixar de ler as Sagradas Escrituras e memorizar diariamente versos, e uma vez só durante o dia todo. Nós comemos 3 refeições. Sim. Nós temos que ter 3 refeições, porque ali em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada. Né? Útil para o ensino, para a correção, Então, para a educação. essencialmente, podemos utilizar o coaching? Não. Tá? Mas então, por que o coaching? Agora é a quebra da palestra para a gente passar para a segunda parte e a parte final. Tá? Ellen White falando do episódio, ok? Do povo de Deus quando exigiu um rei. Conhece? Lembra desse fato, desse relato? E ela comenta o seguinte, olha, a palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 8, 19 e 20, diz assim, ó, como todas as outras nações. Eu só peguei esse trecho que é o que vai embasar aqui o comentário dela. Os israelitas não compreendiam que serem neste sentido diferente de outras nações era um privilégio e bênçãos especiais. Eles, porém, não tomando em consideração esta alta honra, desejaram avidamente imitar o exemplo dos gentios. E ainda o anelo de conformar-se às práticas e costumes mundanos existe entre o professo de Deus. Muitos insistem em que, unindo-se aos mundanos e conformando-se aos seus costumes, poderiam exercer uma influência mais forte sobre os ímpios. Mas todos os que adotam tal método de proceder separam-se desta maneira da fonte de sua força. Tornando-se amigos do mundo, são inimigos de Deus. Com essa citação, nós vamos inaugurar a segunda parte da palestra, que tem como início uma carta escrita pelo pastor Lloyd Grolimund. Não sei quantos já leram esta carta. Ela está escrita no site Música e Adoração, tendo por base a citação anterior, que fala de imitar o exemplo, né, dos gentios. Então, o pastor Lloyd, ele é um pastor australiano, ele adventista. É um grupo de pastores, né? Tem essa linha, né?
Não, aí, agora a gente vai entender, eu já vou explicar para o irmão, vou mostrar já já. Olha o que ele diz nessa carta. A carta foi escrita originariamente no inglês, né? Fire in the Church, e aí os nossos irmãos traduziram. Aí o porquê do coaching, não é isso a pergunta? Enquanto eu escrevo esse artigo, dezembro de 2003, de janeiro de 2014, a igreja na Austrália está sofrendo uma transformação considerável na adoração. As influências pentecostais de Hillsong, Parachute e outras estão tendo uma influência extraordinária no culto da adoração, no contexto da igreja adventista. Estas alterações incluem a introdução e prática de dramas, o que foi falado de manhã? Música rock cristã e uma abordagem informal do culto de adoração. E tem por objetivo alcançar a mente secular dos que não frequentam igreja alguma. É preocupante, aqui que é o X da questão, para a maior parte dos adventistas testemunhar o abandono e a deterioração do adventismo na Austrália. De forma geral, a igreja não está em boa forma. Qual é o objetivo do coaching? Conduzir e alcançar o quê, irmãos? Resultado. Temos que treinar, temos que evoluir, desenvolver para chegar no... Isso a qualquer custo e abrindo mão de princípios. Sim, sim. E aqui ele diz, ó, a igreja não está vivendo uma boa forma. Aqui, irmãos, olha só, o dízimo está diminuindo em termos reais. Eu ia comentar isso com você. O pastor Ted Wilson comentou que o dízimo mundial caiu 20%. E quando ele falou isso, eu me lembrei do livro de Oséias. Deus fala para Oséias, vai lá em casa com a prostituta. Uhum. Ele foi e se casou. Aí ela pegou e foi atrás da prostituta de novo. Ele falou, vai lá e busca ela. Aí ela foi de novo. Ele falou, sabe o que Deus falou para ele? Tira a mão. Uhum. Tira o pão dela. Então, a nível mundial, o mundo não caiu 20%. Ele falou, não, existe uma crise mundial. O mundo, inclusive, teve crescimento. Se você pegar todos os países, sim, cresceu pouco. Mas cresceu. Cresceu. E como é que o dízimo da igreja cai 20% assim? E tem mais, quem sustenta a igreja não somos nós. Se a igreja é de Deus, Deus providencia. Sim, sem dúvida. Não é que nós, com o nosso Deus não depende de nós. Entendeu? E 5 mil reais em aluguel de uma casa, sim, irmão, fica difícil Deus conceber que um pastor esteja morando numa casa de 5 mil reais de aluguel, porque ele tem esse benefício, e outros estão literalmente dentro da própria igreja passando necessidade, fome. Tá. É inconcebível esse sim, parâmetro. É um fato que ele detecta, que eu poderia trazer outros elementos, outras experiências, mas essa é a que nós temos até para referência dos irmãos, se quiserem consultar a carta toda, e é uma carta extensa. E ele aí fala de alguns problemas, olha, a frequência está caindo rapidamente. Então, identificar um problema, precisam agora fazer o quê? Encontrar uma solução. Tem que ter uma solução. E aí, lembra lá do povo de Israel, olhou para depois dos muros de Jerusalém? Olhou, uma visão extramuro, podemos dizer assim, para ser mais objetivos. Para resolver um problema. Olha, todas as outras nações têm um rei, a gente quer ser igual a eles. Né? Então, aqui, vamos lá. Irmão, o sentido, então, seria que dentro da igreja, teria, por exemplo, está verificando que está vendo essa queda. Então, se buscar uma alternativa para resolver o problema e buscar técnicas, tipo assim, vai beber de cisternas rotas. Aqui é um manual. Eu peguei essa edição, eu encontrei a primeira, da igreja na Austrália, veja, só que é um documento recente, certo? Um manual ministerial para os pastores, ok? Olha aqui. Isso aqui, irmãos, esse da direita é o mapa de condução do coaching que tem no livro que eu recebi desta irmã. De uma forma diferenciada, disfarçada, a igreja na Austrália colocou a mesma coisa. E olha que interessante, lá no topo, para onde eles querem conduzir a pessoa?
tá? É porque a letra está muito pequenininha, olha. Aqui vai trabalhar com as competências inconsciente. Oi, meu irmão? Eu estou vendo isso daí e faz algum tempo eu estava na APO. Sim. A APO é a APAC, que é a de Campinas. Uhum. Ela surgiu recentemente. Agora, recentemente, também houve uma troca do diretor da associação. E esse diretor da associação, ele levou todos os membros, os líderes da igreja, anciões, líderes de departamento, para um evento no UNASP, no qual era essencialmente coaching, o que o rapaz estava realizando lá. Logo no início eu identifiquei isso daí como sendo coaching. Qual que foi a minha postura? Eu quis sair. Porém, a gente permaneceu e continuou assistindo. A certo ponto, o líder da nossa igreja, o primeiro ancião, assistiu, tentou entender o que era tudo aquilo lá. E ele perguntou para o rapaz que estava apresentando: tá, mas onde fica o Espírito Santo nisso tudo? Polidamente, o presidente da associação de lá respondeu que ele não havia entendido nada e que ele estava atrapalhando. E que, de uma forma muito sutil, muito educada, que ele deveria permanecer calado. Porque não era, o objetivo era para aqueles que quisessem se enquadrar, vamos dizer assim. A mesma técnica, que por sinal é exatamente esse mesmo gráfico que você está demonstrando aí, ela foi aplicada novamente, agora na APO, que é a Paulista Oeste. Sim. Quando eu estava na comportagem, um dos motivos até que eu saí da comportagem foi esse. Eu fui levado para um seminário de 2 dias para literalmente fazer um processo de lavagem cerebral dentro dessa formatação do coaching. Sim. Ou seja, nós deveríamos trabalhar dessa forma, focado nos resultados. A certo ponto eu fiz a mesma pergunta: onde está o Espírito Santo nisso? Se a obra é de Deus, quem que deve guiar? O Espírito Santo. Sim. E dentro desse sentido eu não vi mais o porquê continuar dentro da comportagem. Olha aqui, irmãos. Aqui agora é da Mineira Central. Eles fizeram um manual, coaching missional. Missional te sugere alguma coisa? Hã? Uma roupagem, né? Existem vários mestres saindo da Andrews, formados em mestres em missiologia. Você já ouviu aí. Deve ter ouvido e conhece alguns. Aí, por exemplo, eles dão ali as bibliografias. O que você tem que ler? A sugestão bibliográfica, né? Então, temos Ellen White aqui apenas em 2 referências. Temos o nobre Augusto Cury aqui, né? E uma série, Kaplan, Norton e Kaplan, quem estudou aí lógica, matemática, essas coisas sabe quem são. Então, uma série de... Filosofias humanas. Sim, filosofias humanas. Para subsidiar, né, o sucesso, né, a retomada aí dos objetivos ou alcançar os objetivos que estão sendo propostos por homens. Esse aqui é do NASP, é a grade da formação de teologia. No 4º ano, os teologandos têm que estudar, está bem pequenininho aqui, coaching. Eu não aumentei. Tem que estudar o coaching e também com várias bibliografias. Ellen White é a última em apenas uma obra. Tá? Os nossos pastores. E Ellen White, então, faz o comentário. Fala, irmão. A católica está usando o mesmo esquema. Sim. É a moda do momento, é a sensação. Sucesso. Querem chegar com o sucesso. É de lá que vem o vinho, né? Sim. Pode falar, irmão. Se você me permite, não sei se eu ouvi bem, o rapaz lá está desmotivado em continuar na comportagem? Não, ele não foi isso. Ele questionou onde estava o Espírito Santo naquele... Desculpa, ok? Eu ia dar um incentivo para ele permanecer, sim, mas com o jeito certo. Certo, fazer o correto, né? Ellen White comenta o seguinte, lembra das bibliografias? A irmã comentou que leu ali Augusto Cury, não foi? Para educar-se, muitos julgam ser essencial estudar os escritos de autores incrédulos,
visto essas obras conterem muitas brilhantes gemas do pensamento. Quem foi, porém, o autor dessas joias de pensamento? Deus, e unicamente Ele. É Ele a fonte de toda a luz. Por que haveríamos então de vadear pela massa de erros contidos nas obras dos incrédulos, por amor de algumas verdades intelectuais, quando temos a verdade toda à nossa disposição? Eu conversei com um rapaz certa vez e ele falou assim: você conhece o fulano de tal que é mestre? Eu falei: não conheço. E para mim é irrelevante, porque tudo o que eu procuro conhecer se encontra na palavra de Deus e nos testemunhos. Só. Opinião de homens, pode ser mestre, pode ser PhD, pode ser o que for. Para mim, eu não considero. Pode falar, irmã. Ano passado, no NASP, lá em São Paulo, Uhum. agora eu estou estudando um pouquinho mais, eles fizeram um curso de coach para casais. Sim. Então, foi até uma amiga minha que fez a reportagem. A proposta era você passava o dia inteiro com o seu esposo, trazendo, e era contratado, mas a coach ela é adventista, e ela ficava lá, e quando terminava a programação, a repórter ficava no final, e cada casal dava seu depoimento assim, maravilhados, pessoas de várias igrejas, porque foi a associação que fez, dando seu testemunho, convidando para que na próxima os outros casais pudessem ouvir. A roupagem é bonita, né? Está muito comum. Sim. Já é fato. É o ECC. Se o tempo e esforços despendidos em busca de aprender as luminosas ideias dos incrédulos fossem consagrados a estudar as preciosidades da palavra de Deus, milhares dos que agora se acham assentados em trevas e sombras de morte se estariam regozijando na glória da luz da vida. Pode falar. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente poder não estourar o tempo. Só mais um comentário. Eu andei vendo alguns vídeos de empreendedorismo, né? Os 9 hábitos das pessoas mais ricas do mundo. O interessante é que você pega esses 9 hábitos, não é uma crítica negativa, é só um comentário. Se você vê a estrutura do espírito de profecia, né, colocando como cuidado da saúde, né, o cuidado da espiritualidade, olha, cita a espiritualidade, mas no nosso caso o espírito de profecia é bem claro, falar primeiro de Deus, depois de saúde, enfim, se você pega toda a recomendação que nós temos, nós éramos para ser 10 vezes mais doutos, não precisaríamos de coach, não precisaríamos de nada. Basta ir na fonte do que Deus nos deu. Se nós nos debruçássemos apenas na palavra de Deus e nos testemunhos. É isso que ela comenta. Pode falar. É muito utilizada para quem está fazendo concurso. Também. Você tem que ser o melhor. Para você conseguir chegar no teu objetivo, você tem que ser o melhor. Os objetivos, a maioria deles são materiais. Sim. Materiais. Humanistas. Ok? Aqui são alguns exemplos de encontros que nós encontramos aí. Tem outros também, mas nós trouxemos esse. Tá? Inclusive essa aqui foi lá próxima à região onde eu moro, lá da irmã Maria Eugênia. Que mais aqui? Essa senhora vocês conhecem, né? Está direto na Novo Tempo e ela vai dizer que não é para orientar e que responsabilidade não é do coach. Quem puder assistir essa entrevista, ok? Eu recebi também como material de auxílio para a gente preparar a palestra, eu só não coloquei aqui, foi o depoimento de uma irmã que tem uma irmã na igreja de Moema que é médica, participou de uma sessão lá do coaching e que na realidade era programação neurolinguística, a irmã contestou e aquela situação que todos nós conhecemos. Né? Então essa senhora, inclusive ela faz questão de colocar na página dela que ela é PhD em arte e filosofia coaching. Tá? Isso. Ela é Master Coaching, com formação internacional na técnica. Tá? Satanás, estudioso da mente. Olha, por milhares de anos, Satanás tem estudado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-lo bem. Por sua sutil atuação, nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana a dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele de acordo com sua vontade. O enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz, senão a dele. Ok?
Vamos lá para a gente agora mostrar os exemplos, tá bom? Quem ouviu falar neste homem aqui? Bill Hybels. Não conhece? Bill Hybels é pastor sênior da Willow Creek Community Church. Walter Gage fala muito em Willow Creek e Saddleback. A Saddleback é o Rick Warren e ele... Lembrei agora. Olha aqui, irmãos. Uma igreja de mais de 25 mil membros. Uma única igreja. Mais de 25 mil. Ok? Ele é escritor de vários livros e ele tem um compromisso. Ele fundou uma instituição chamada The Global Leadership Summit, né? A cúpula de liderança global, onde ele treina, orienta e desenvolve líderes para o mundo todo. A publicidade que ele faz da igreja dele, olha o tamanho, tá? Na internet. Você consegue ver isso aqui no Brasil? Na nossa realidade? De alguma forma, sim. Sim? Ok. Aqui são alguns, irmãos, palestrantes que ele traz. Isso aí terminou, né? Ok. Vou adiantar aqui, ó. Aqui alguns palestrantes que ele traz. Nós temos o pastor, o bispo T.D. Jakes, por exemplo. Temos a Melinda Gates, da Fundação Bill Gates. Então, nós temos como palestrantes na comunidade Willow, como orientadores dos líderes cristãos para o mundo inteiro, para todo gosto. São empresários, com o objetivo de conseguir melhores resultados e ensinam as técnicas para os líderes que vão fazendo para a igreja crescer. O problema não era a igreja que estava ruim? Vamos resolver. E aí, ó, qual é a vinculação dele com o coaching? Aqui embaixo, um evento coaching com Bill Hybels. Tá? Para nossa tristeza. Aqui é realmente como é a igreja ao gosto do freguês. É a igreja de Saddleback e a Willow. Tá? E esse é um site, irmão, de um grupo de jovens, não são adventistas, são cristãos, que estão fazendo uma crítica pesada ao trabalho deles. E para nossa tristeza, para minha tristeza pelo menos, eu coloquei aqui duas igrejas nossas que se filiaram à associação Willow Creek. A igreja de Wasatch, né, mas o Wasatch Hills, nos Estados Unidos. Aqui aqui a confirmação, tá? Naquele site, Encontre uma Igreja, só que o norte-americano. E aqui a igreja de Bend. Se associaram, né? Se associaram a eles. Tem outras. Eu liguei para cá, eles têm uma filial em São Paulo, perguntei se tinha alguns dos nossos envolvidos. E a menina ficou cheia de dedo, a secretária, para me dar informação, não me deu, falou que o pastor ia me ligar, não ligou, já tem 2 anos isso. Então você já imagina que tem alguém já envolvido nisso aqui no Brasil. Tá? Tem uma revista chamada Mais Destaque, que faz, acho que 1 ano e meio, uma matéria de capa com umas bexigas verdes, mostrando que a comunidade adventista do Morumbi e outras comunidades que estão surgindo por aí se inspiram em Willow Creek e Saddleback. Inclusive mostram lá fotos explicitamente falando que eles se motivam e se inspiram nessas igrejas não adventistas. Aqui ele fala, olha, que eles são parte, irmãos, olha, da espiritualidade emergente. E olha aqui, o que eles... Esta teologia dominionista do reino agora está literalmente permeando as salas de aula de muitos seminários cristãos e igrejas. E o misticismo é a hélice que mantém seu impulso. Então, através das técnicas coaching, o misticismo está sendo... Lembra falando lá das bases? Se você se envolve com essas ciências, qual é a base que vai sendo jogada sorrateiramente? Espiritismo. Ellen White não falou isso? Que aí o Warren, que é o da igreja de Saddleback, que é a mesma coisa que a Willow Creek, só com nomes diferentes. O que eles pregam? Aqui, ó. Autoaperfeiçoamento. Teoria humanista. Coaching. Então a igreja olha para fora,
alguns olham para fora e veem igrejas com 25 mil membros, com 15, 30 mil membros, crescendo assustadoramente, em contraste com o que nós estamos vendo, querem dar uma solução. E aí trazem essas influências para a nossa realidade. Ok? As igrejas orientadas neste propósito, a igreja com propósito, raramente menciona o pecado, a condenação ou a necessidade do homem se arrepender e ter fé em Cristo. É a igreja ao gosto do cliente. Em uma relação de empresa, Peter Drucker está envolvido, né? Quem tem razão numa relação cliente e empresa? Sempre é o cliente. Você, para essas filosofias, olha o membro como um cliente. Aí a música tem que ser boa, agradável. Entendeu? A roupa pode ser qualquer uma. Não se fala de pecado. Você tem que sentir a vontade. Não sei se você já ouviu, né? Já deve ter ouvido, que não se pode mais pregar, por exemplo, Apocalipse 17, para não assustar as pessoas. Já ouviu isso? Não pregue, não fale sobre a besta, isso assusta. Tanto é que existe a edição de bolso do Grande Conflito. Uhum. Fizeram tanta compilação que... Bom, vamos concluir aqui. Hã? É o resumo do conflito. É. Agora só as citações a gente conclui, tá? Que realmente ela é um pouquinho extensa para a gente poder juntar e entender qual é o problema, tá? Quando os pensamentos estão concentrados, falando de crescimento, o problema é o crescimento, o problema é a igreja que não está caminhando, quando os pensamentos estão concentrados no próprio eu, teoria humanista, eles afastam-se de Cristo, a fonte de vida e poder. Por isso, Satanás empenha-se em fazer com que as pessoas desviem o seu pensamento do Salvador, evitando a união e a comunhão do ser humano com Cristo. Você quer desenvolver a tua mente para alcançar resultados melhores? Não precisa do coaching. Tenha-se em mente sempre que o grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente. Quer desenvolver a mente? Reforma de saúde. Ok? Da alma e do corpo. Todas as leis da natureza, que são leis de Deus, foram destinadas para nosso bem. A obediência a elas promoverá a felicidade nesta vida e nos ajudará a preparar-nos para a vida futura. Última referência, cultura mental e espiritual. É lei de Deus que a força, tanto para o espírito e a alma, como para o corpo, se adquira por meio do esforço. E é o exercício que desenvolve. De acordo com essa lei, Deus proveu em sua palavra os meios para o desenvolvimento mental e espiritual. Quer desenvolver tua mente? Onde é que está a solução? Palavra de Deus e testemunho. Não preciso do coach, não preciso nada disso. A Bíblia contém todos os princípios que os homens necessitam compreender a fim de se habilitarem tanto para esta vida como para a futura. E tais princípios podem ser compreendidos por todos. Não só apenas a doutores, mestres e afins. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem fórmula mágica. Respondendo à pergunta anterior, qual é a chave para o sucesso? Os olhos postos em Jesus e nada além. Que Deus abençoe a mim e a você e que sejamos, irmãos, multiplicadores desta verdade, porque é lamentável ver irmãos nossos que se deixam conduzir por cisternas rotas, né, beberem cisternas rotas e acabam trazendo malefícios que eles mesmos desconhecem. Né? Seja esse o início de um estudo para que você também cresça no conhecimento e possa alertar nossos irmãos. Deus abençoe. Amém. Nosso bom Deus e nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém, Senhor. Grande é o teu poder, tua sabedoria, tua onisciência. E muito obrigado, Pai, que apesar da tua grandeza, tu olha para nós como teus filhos. Amém, Senhor. Pai do céu, permita que, não só nesta palestra, como neste congresso inteiro, nós possamos saber um pouquinho
da tua infinita sabedoria para como melhor nos portarmos aqui nessa terra. Amém, Senhor. Frente a tantos problemas, a tantos percalços, tantas pressões satânicas, ó Pai. Livra-nos disso, dá-nos o teu Santo Espírito com as tuas puras e delicadas mensagens para a nossa mente, para o nosso coração. Amém, Senhor. Para a nossa vida prática. Abençoe os palestrantes aqui, todos os congressistas, todos os líderes. E, ó Pai, um apelo especial para que cada um de nós sejamos um multiplicador das Tuas verdades. Amém, para a nossa querida igreja que está num desfiladeiro rumo ao abismo. Que possamos amá-los, termos sabedoria como lidar com essas questões. Em nome de Jesus te pedimos e rogamos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.